Olá! Hoje a gente vai explorar juntos uma passagem da Bíblia, super conhecida, Mateus 5, versículos 1 a 3. Mas sabe como é, né? Às vezes a gente ouve tanto que nem para pensar no que realmente significa. A fonte que a gente tem aqui é uma análise bem detalhada desses versículos. O centro de tudo é aquela frase: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nossa ideia aqui é desempacotar isso. O que é essa bem-aventurança e por que essa humildade de espírito logo de cara? E antes da gente entrar no texto mesmo, essa análise traz uma história curiosa, de Alexandre o Grande, sabe? Que ele teria repreendido um soldado com o mesmo nome que estava agindo, assim, sem honra. Falou algo tipo, muda a conduta ou muda o nome. Isso já dá um gancho para a gente pensar na responsabilidade que vem com uma identidade, né? No nosso caso, a identidade de pertencer ao reino de Deus, certo? Então vamos lá? Onde exatamente essa passagem se encaixa no Evangelho de Mateus? Para a gente ter o contexto. Então, a gente está bem no início do famoso Sermão do Monte, né? Capítulo 5 a 7 de Mateus, e esse é o primeirão de 5 grandes discursos de Jesus que Mateus organiza. Mateus tem uma intenção muito clara aqui. Ele está apresentando Jesus como o rei, o Messias prometido lá no Antigo Testamento, sabe? Aquele que veio para inaugurar o reino dos céus. Entender isso é crucial. Mateus está mostrando, olha, Jesus cumpriu as profecias, ele é o reino começou e os seguidores dele têm a missão de viver e pregar isso, mesmo sofrendo, enquanto esperam a volta de Cristo para a consumação total desse reino. Fascinante! Então essa primeira frase do sermão já é um pilar fundamental dos valores desse reino que está começando. Vamos então para a frase. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A análise sugere a gente quebrar ela, né? Começando por bem-aventurados. O que essa palavra quer dizer aqui? É mais que só estar feliz, imagino? Com certeza. É bem mais profundo, não é aquela felicidade que depende se o dia tá bom, se as coisas estão dando certo, sabe? A análise vai lá nas raízes. No Antigo Testamento tem a palavra hebraica ashrei. Ela aparece muito nos Salmos. Descreve assim uma felicidade profunda, um estado de bênção, de privilégio. E geralmente está ligada a duas coisas. Primeiro, buscar obedecer a Deus, se afastar do mal, como no Salmo 1. E segundo, estar em aliança com Deus, né? Desfrutar do perdão, dos benefícios dessa relação, como no Salmo 32. É uma felicidade que brota da relação certa com Deus. Interessante essa conexão com o Antigo Testamento. Sim, mas aí fica ainda melhor. No Novo Testamento, essa ideia ela é aprofundada e focada em Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 4, ele pega justamente o Salmo 32, de Davi, para explicar a justificação pela fé, e ele usa a palavra grega makarios, que é a mesma que Jesus usa aqui em Mateus 5, para falar da verdadeira bem-aventurança. E o que seria essa makarios, então, segundo Paulo e Davi? É o estado de ser declarado justo por Deus. Mas, olha só, não por mérito nosso, não por obras, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. É ter o pecado perdoado, coberto pela graça de Deus, não contado mais contra a gente. Então, essa bem-aventurança fundamental não é um sentimento que vai e vem. É um status mesmo, objetivo, diante de Deus. É um presente que a gente recebe pela obra de Cristo. Puxa, então quer dizer, essa análise está dizendo que ser bem-aventurado não é algo que a gente conquista, que a gente merece por ser bonzinho ou se esforçar. É mais um estado de graça, um favor de Deus por causa de Cristo, que a gente recebe pela fé. Isso meio que vira a lógica do mundo de cabeça para baixo, né? Exatamente. Vira totalmente. É um privilégio que não depende da gente, mas da iniciativa e da obra de Deus em Cristo. É uma segurança, uma satisfação que vem dessa relação restaurada, dessa justiça que a gente não tinha e recebeu de graça. A fonte dessa felicidade está fora da gente, está em Deus. E é partindo dessa base, dessa graça, que Jesus começa a descrever como são as pessoas que pertencem a esse reino. Entendi. Essa base é fundamental mesmo.
Vamos então para a condição que Jesus coloca: humildes de espírito. Em grego é tokoitopneumate, né? Que literalmente seria pobres no espírito. Parece um paradoxo, né? Ser abençoado por ser pobre. A análise confirma que não se trata principalmente de dinheiro, de pobreza material. É isso? É isso mesmo. Claro que quem é pobre materialmente pode até ter mais facilidade para reconhecer a dependência. Mas não é disso que Jesus está falando primariamente. A análise foca numa atitude interior, numa condição espiritual mesmo. Ser pobre em espírito é reconhecer de forma honesta e às vezes até doída, sabe? A nossa completa falência espiritual diante de um Deus santo. Falência espiritual. Tipo, admitir que não temos nada para oferecer. Exato. É admitir que em nós mesmos a gente não tem justiça própria, não tem mérito, não tem força, não tem recurso nenhum que nos faça aceitáveis a Deus ou capazes de nos salvar por conta própria. É o oposto total da autoconfiança, daquela autossuficiência que o mundo tanto prega, né? É confessar uma dependência radical. É dizer: Deus, sem ti eu não sou nada, não posso nada. Nossa, isso é forte. E percebe a inversão de valores. O mundo diz: feliz é quem tem poder, dinheiro, status, quem se garante sozinho. Jesus começa o maior sermão dele dizendo: bem-aventurado é quem reconhece que não tem nada disso espiritualmente e que depende totalmente de mim. Ele está contrastando o modelo do mundo, a felicidade do ter, com o modelo do reino, a bem-aventurança do ser. E esse ser é um privilégio baseado na relação com Deus, não no que a gente tem ou faz. E aí, olha que interessante, situações que o mundo vê como ruins, tipo pobreza, luto, perseguição, paradoxalmente, podem nos levar a essa consciência da nossa pobreza espiritual, nos tornando mais abertos para a graça do reino. Entendo. É como se esvaziar do orgulho, da autossuficiência, para poder ser preenchido pela graça, né? Mas como isso se mostra na prática? A análise dá alguma pista? Não pode ser só um conceito na cabeça. De jeito nenhum. A análise bate muito nessa tecla. Essa atitude se traduz em ações, em posturas concretas no dia a dia. Ela aparece quando alguém se humilha de verdade diante de Deus, sabe? Reconhecendo que não dá conta, que depende totalmente dele em áreas específicas. Sei lá, no casamento que está difícil, na criação dos filhos, no trabalho, diante de uma doença, de um vício, de um pecado que não larga. É algo bem pessoal, então. Sim, pode ser um choro mesmo, de quebrantamento, sabe? Uma oração sincera. Senhor, eu não consigo sozinho, preciso da tua ajuda, da tua graça, da tua força. É largar a ilusão de que a gente controla tudo e se entregar. A análise até provoca a gente a pensar: quando foi a última vez que a gente teve essa postura de total dependência, de quebrantamento diante de Deus em alguma área específica? Isso é ser pobre de espírito na prática. Realmente, é algo para pensar. E para quem tem essa atitude, Jesus promete, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Possuir o reino é algo só para o futuro ou já é para agora? Boa pergunta. Aqui entra outro conceito-chave que a análise explora. O reino dos céus, ou o reino de Deus, né? É a esfera onde Deus governa, onde a redenção dele acontece. E a teologia costuma descrever isso como uma realidade já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Como assim? Já porque esse reino foi inaugurado de forma decisiva quando Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. O poder de Deus, a justiça dele, os valores dele já estão agindo aqui e agora na vida de quem crê e se submete a ele. Por isso Jesus fala no presente: deles é o reino. Quem é humilde de espírito já pertence a esse reino, já é cidadão. Ah, entendi o já. E o ainda não? O ainda não é porque a manifestação completa, gloriosa, sem oposição nenhuma desse reino, isso a gente ainda aguarda, vai acontecer na volta de Cristo. Então, é uma herança que a gente já começa a desfrutar agora, mas a plenitude dela está guardada para o futuro. Entendi. É uma posse presente com uma esperança futura. Exato. E aí a análise faz uma conexão super importante. Se a gente já é cidadão desse reino celestial, se essa é a nossa verdadeira identidade, a nossa herança principal,
Isso deveria gerar um certo desapego do reino deste mundo. Desapego do mundo, tipo virar eremita? Não nesse sentido. Não é fugir do mundo, mas do sistema de valores do mundo, sabe? Aquele sistema baseado na autossuficiência, no orgulho, em acumular coisas e poder como se isso fosse a nossa segurança, o sentido da vida. A análise lembra daquela outra parte do Sermão do Monte, lá em Mateus 6, quando Jesus fala para não juntar tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem destroem, os ladrões roubam. Ah, sim. Mas ajuntem tesouros no céu. Isso, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Percebe a lógica? O que a gente valoriza como tesouro na terra é frágil, passageiro. Já os tesouros no céu, a graça, a fé, a comunhão com Deus, o que a gente faz por Ele, isso é eterno. Onde a gente investe o nosso coração, nosso tempo, nossa energia, revela qual reino a gente realmente está valorizando. Nossa, essa conexão é muito forte mesmo. Então, a análise está sugerindo que ser humilde de espírito, ou seja, reconhecer nossa dependência de Deus e receber o reino pela fé, meio que automaticamente reorienta o nosso coração. Nossas prioridades, o que a gente ama, deveriam se voltar para essa realidade eterna e não para as seguranças que o mundo oferece e que são passageiras. Exatamente essa a ideia. Ter consciência de que a gente pertence a um reino que não vai passar, que temos uma herança que ninguém tira, deveria nos libertar um pouco daquela corrida maluca por status, por segurança, por satisfação nas coisas que acabam. A análise até coloca isso como um teste prático da nossa pobreza de espírito. Onde é que está o nosso tesouro de verdade? Aquilo que mais nos preocupa, que mais nos move, que consome nossos pensamentos e recursos. Se for Cristo e o reino dele, ótimo, nosso coração está no lugar certo, alinhado com essa bem-aventurança. E se não for? Bom, se o nosso coração ainda está muito preso nas seguranças, nos aplausos, nas recompensas que esse sistema do mundo oferece e que geralmente exigem mais autoconfiança, sucesso visível, acúmulo, então, espiritualmente falando, a gente talvez ainda se considere meio rico, autossuficiente, sabe? E aí aquela bem-aventurança que Jesus descreve talvez não esteja sendo vivida em plenitude. Entendi. A ligação entre humildade de espírito, possuir o reino e onde está nosso tesouro é bem profunda. Se essa é a realidade para quem segue Cristo, como é que isso se traduz na prática? No dia a dia, principalmente na vida em comunidade, na igreja. Então, a análise termina justamente fazendo essa ponte para a prática. Lembra da história do Alexandre no começo? A identidade traz responsabilidade. Se somos cidadãos do reino, isso tem que aparecer. O reino que a gente já tem precisa impactar como a gente vive e o que a gente prioriza. A fonte sugere duas aplicações bem concretas para uma comunidade de fé, para a igreja. Quais seriam? Primeiro, cultivar uma cultura de humildade radical nos relacionamentos lá dentro. A igreja deveria ser o lugar onde as máscaras de "eu sou forte, eu dou conta de tudo" pudessem cair, sabe? Isso significa criar espaços seguros para confissão de fraquezas, de pecados, para pedir oração de verdade, um ambiente onde as pessoas possam ser vulneráveis sem medo de serem julgadas ou diminuídas. E os líderes têm um papel-chave nisso, modelando essa abertura, essa dependência da graça, quebrando a cultura do orgulho e da performance. A comunhão de verdade floresce aí, nesse reconhecimento de que todo mundo ali é pobre de espírito e depende da mesma graça. Faz sentido, uma comunidade de dependentes da graça. E a segunda aplicação? A segunda conecta direto com a questão do tesouro. É preciso um redirecionamento consciente dos nossos recursos, não só dinheiro, mas tempo, talentos, para os propósitos do reino. Se o nosso tesouro está no céu, nossos investimentos aqui na terra deveriam mostrar isso. Significa usar o que a gente tem de forma generosa, talvez até sacrificial, para apoiar a pregação do evangelho, as missões, para ajudar quem está precisando, incluindo os pobres materialmente, claro, como expressão da compaixão do reino, e para edificar a própria comunidade de fé. O jeito como a gente usa o que Deus confia a nós acaba sendo um termômetro bem real de onde está o nosso coração. Uau! Exploramos bastante coisa hoje a partir dessa primeira frase de Jesus em Mateus 5.3. Ficou bem claro, né, com essa análise, que a verdadeira bem-aventurança, aquele estado de graça no reino de Deus, não está na autoconfiança, nas posses, nas coisas que o mundo admira.
Pelo contrário, ela está justamente no reconhecimento da nossa profunda necessidade de Deus, na nossa carência tal da pobreza de espírito. E é essa atitude que nos abre para receber e viver a realidade do reino dos céus, que é a nossa herança eterna garantida em Cristo. Exatamente. E fica talvez um pensamento final para a gente refletir, que vem direto dessa análise toda sobre pobreza de espírito e o tesouro no coração, né? Se essa condição é tão central para a gente ser bem-aventurado e para a gente possuir o reino, como é que a gente pode, assim, com honestidade, diagnosticar no nosso dia a dia onde é que o nosso tesouro e, por consequência, o nosso coração tá de verdade? Não é uma coisa que a gente checa uma vez e pronto. É um exercício constante, né? De autoexame, o que domina nossas preocupações, nossas paixões. Para onde vão nossos recursos? Tudo isso vai revelando se a gente está de fato vivendo como pobre de espírito, dependendo da graça e com o olho na herança lá do céu, ou se a gente ainda está tentando construir nosso próprio reininho por aqui mesmo.